E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrares esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Amém. Vamos estar chamando o nosso professor aqui esta noite, o pastor Wallace, né? Eu queria dar a honra para a esposa estar orando por ele. Amém. Oremos. Papai, muito obrigado pela esta noite que estamos aqui. Obrigado pelo cada momento, cada oportunidade que estamos juntos para ouvir Tua palavra, Senhor. Senhor, usa esse servo, Senhor, como canal de bênção. Porque nós olhamos na letra, pode ser que nós não conseguimos entender a sua vontade. Mas se tu usar este homem que está aqui, porque nós somos humanos, Senhor, usa essa boca e a mente que ele já preparou para passar para os irmãos, Senhor, para nós conseguirmos aprender e descer no nosso coração e saber o que tu quer passar para nós, Senhor. Te oramos e agradecemos porque nós não te Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Verdade prática. 3 e... Do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo. A verdade é textual do 3 e... Amém. Podeis tomar assento. Hoje o título é a leitura de base que nós tomamos é Ezequiel. Nós já estudamos essas 2 passagens. E a questão é até onde a gente vai, né? A gente foi no rio esse dia, mas está gelado ainda para entrar, né? O rio, quando você vai entrando, a gente sabe que começa raso, a maioria das vezes, né? Começa raso e vai ficando cada vez mais fundo. E quando a gente está no raso, você consegue ainda caminhar, andar. É difícil, é um pouquinho difícil, mas você consegue ainda caminhar. Conforme mais o rio vai subindo, mais complica para a gente poder caminhar. E quando já não dá pé, você tem que nadar. E quando tem onda, quem já nadou no mar? Quem já nadou no mar? Ninguém nadou no mar aqui, Jesus? Nadar no mar. É o fundo, onde não dá pé. Dá medo, não dá? Porque você quer ir para frente, mas você é levado para trás. Você quer ir para o lado, mas você é levado para o outro lado. É interessante isso. E é mais ou menos isso. Até onde nós podemos ir sem dar pé? Até onde a gente está nos aprofundando? Hoje vamos fazer nosso avivamento espiritual no mundo. E vamos ver que, através de Ezequiel, como que se dá o avivamento, como que se deu o avivamento naquele tempo, o capítulo 37, capítulo 47 de Ezequiel, que a gente sabe que o que Ezequiel profetizou é para o povo daquela época, é para o povo de Israel. Mas nós podemos tirar lições que possam ser aplicadas para você, para nós, para cada um de nós. Que cada palavra que nós lemos, que estudamos, que importa, interessante, essa profecia que diz isso, mas não só isso, mas o que isso vai afetar na minha vida. Nós vamos ver a cada movimento como foi afetado, como que se deu o avivamento em várias partes do mundo.
E cremos que antes da vinda de Cristo, nós aguardamos essa vinda, o Senhor ainda vai despertar um avivamento nessa terra. Os objetivos são, primeiro, como que foi o avivamento, explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. Segundo, os grandes, a gente vai falar alguns avivamentos que ocorreram no mundo, e vamos ver o que acontece quando acontece um avivamento. O que acontece quando acontece um avivamento. O que muda a sociedade, o que muda a sua vida. Vamos lá, ponto 1. Nós vemos agora, vamos lá para Ezequiel. Nós sabemos que Ezequiel, ele era um... Não, antes de ser profeta. Era um? Hã? Não. Eu falei, estou falando sacerdote. Ai, então tem que estudar de novo. Mas é assim, por isso que a gente tem que estudar, sabe? O inglês, nada a ver com alguma coisa. O inglês, a gente começa a estudar na terceira série, né? E na quarta série estuda de novo. E na quinta série estuda de novo. E na sexta série estuda de novo. E o que se estuda nesse período do mês 4 é sempre a mesma coisa. É sobre complementação. E na quarta série estuda de novo sobre complementação. Na quinta série estuda de novo. Por que tem que se repetir? Porque a gente vai esquecendo. Mas cada vez que vai se repetindo, não é a mesma coisa, é uma coisa mais aprofundada, Então, cada vez que nós ouvimos uma palavra, cada vez que nós estudamos sobre as coisas de Deus, às vezes a gente fala, já estudei sobre isso. Mas agora, cada vez que você parece ler, às vezes o mesmo versículo, o mesmo texto, você estuda a mesma coisa, mas vem um aprofundamento maior, você entende melhor aquilo que está escrito, que parece que, cara, eu li esse texto já, mas eu não entendi. É isso que é a diferença, você está olhando para o mesmo lugar, sabe? Mas você está andando assim no raso, você está andando no profundo. Há uma diferença. Mas vamos lá. Continuando. Ezequiel era um sacerdote. Sacerdote, ele ia ser o sacerdote lá, foi levado para as terras da Babilônia, estava lá cativo. E o Senhor levantou ele para profetizar, para falar para o povo que o povo estava em pecado. O que faz a gente morrer? O que faz a gente enfraquecer? É o pecado. O povo de Israel, ele era o povo de Deus, eles tinham as bênçãos do Senhor, mas por causa que eles se apostataram, estavam se afastando, estavam desobedecendo, por causa que o pecado entrou em suas vidas e parecia que tudo corria bem, e eles foram morrendo de pouco a pouco. Mas o Senhor teve misericórdia. Eu vou enviar Ezequiel, eu vou enviar um profeta para falar. Para vir, vocês estão errados, vocês têm que mudar. E a gente estudou isso tudo na lição passada. E mesmo o povo estando em rebeldia, mesmo o povo estando em pecado, o Senhor ainda tem misericórdia. Isso que é interessante. O Senhor, Ele nos ama. Ele não quer ver a gente perdido, Ele não quer ver você distanciado dele. Ele quer você perto dele. E quando Ele está vendo que a gente está enfraquecendo, a gente está distanciando, Ele manda mensagem, Ele manda pessoas, Ele manda profetas, para que nós ouçamos, nos arrependemos e voltamos para Ele. Essa é a situação que o povo de Israel estava quando Ezequiel começou a profetizar, quando Ezequiel começou a falar. E nós vemos no capítulo 37, a profecia, a visão dos ossos. Vamos lá, Ezequiel capítulo 37, versículo 4, Ezequiel capítulo 7, vamos lá, versículo 1. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Se você não tem revista, abra a sua Bíblia, mas na nossa lição também tem em o texto. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de... que me fez passar em volta deles, que era muito numeroso sobre a face da terra, e eis que estavam sequíssimos. Estavam sequíssimos. Imagina, a gente nunca viu, é raro a gente ver ossos realmente, né? Mas aquele osso que está, que exemplo a gente pode dar para que você possa lembrar? A galinha, quando você come, né? Você come lá, às vezes, quem morava no sítio, né? De vez em quando deixava o osso cair por aí, e depois quando você encontrava, o negócio estava só, você pisava, o osso esmaga. Por que aquele osso se secou? Por que a vida saiu dele? Não tinha mais vida. Mas outra coisa, se tivesse mais vida, ainda estava com a carne. A pessoa quando morre, assim, está
enfraquecendo, ainda tem pele, tem tudo. Mas os ossos estavam secos, e não é só secos, eles estavam sequíssimos. Ou seja, já estava naquele estado há bastante tempo. Já estava num estado, ele já estava distanciado. E o que Deus fala? Ó, esse estado aqui, esse vale de ossos, é como o povo de Israel. É a situação que eles se encontram. Eles estão adorando, parece que eles estão adorando a Deus, mas eles estão mortos, eles estão secos. Não tem mais vida, né? Por causa que eles se distanciaram de Deus. Eles se dizem povo de Deus, mas estão longe de Deus. Eles estão fazendo culto lá, mas estão distante de mim. Por isso que essa situação, o pecado, ele faz isso com a gente. Ele vai tirando a nossa vida, ele vai nos distanciando de Deus, ele vai secando a nossa alma, ele vai tirando a nossa alegria, tirando a nossa força de viver, força de vontade para buscar ao Senhor. E vamos enfraquecendo a cada dia. E é interessante que Deus pergunta para Ezequiel. Eu acho legal que Jesus sempre faz essas coisas, né? Lembra quando ele multiplicou os pães e os peixes? Ele chegou para os discípulos, chegaram para ele: olha, até a gente melhor mandar o pessoal embora para eles comerem em casa, porque a gente não, por causa que eles não ficar fracos aqui, né? E aí Jesus falou: o que Jesus falou? Ah, beleza, vamos fazer isso que você falou. Jesus falou? O que Jesus falou? Dele? Vamos lá? O que Jesus falou? Jesus sempre falou: ô Jesus, as pessoas estão com fome. Bom, vamos dar comida para eles. E eu quero usar vocês, por isso que eu jogo para vocês. E os ossos estão secos. E aí Ezequiel é perguntado. Deus perguntou ele me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Olha, você acha que esses ossos possam estar vivos? O Senhor pergunta a você, o que você acha? É possível reaviver? É possível acontecer um avivamento nessa terra? É possível reavivar a sua vida? É possível acontecer um avivamento nessa nação, na sua casa, na sua família? E pergunta para nós. Eu vejo que Deus ele sempre, quando ele age, quando acontece um milagre, ele sempre fala: a tua fé te salvou. Você creu e por isso então o milagre aconteceu. Os meus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Isso a gente já falou uma vez. Nós cremos em Cristo, nós somos salvos através da graça, mediante a fé no Filho de Deus. É a base, como fala, é o ponto de partida, a ignição que move, que faz Deus operar. Nós primeiro temos que crer que Ele é possível. Acreditar que isso é possível que aconteça em nossos dias, acreditar que o avivamento, o derramamento do Espírito, o batismo com o Espírito Santo é possível para a minha vida. Enquanto eu não creio, enquanto eu não acredito, enquanto aquilo não desce para a minha vida, eu creio. Eu sei que existe o batismo com o Espírito Santo, eu sei que existem os dons espirituais, mas é difícil acreditar que isso pode acontecer na minha vida. Ele joga para você, daí, o que você acha? Poderão viver esses ossos? E a resposta boa, sabe? Esses dias estou fugindo bastante hoje. Fala que a chave para você, quando apareceu o gênio da lâmpada, né? Qual que é a melhor resposta para você dar para ele? Você sabe o gênio da lâmpada? Aladim e tal. Você repete o gênio da lâmpada, você entra. Você tem três desejos. O que você desejaria? A melhor resposta que você pode dar para ele. Quem sempre faz isso, né? O que você perguntaria? O que você pediria? Há uma resposta boa. Quem é o gênio? Quem que é o gênio dessa história aqui do gênio da lâmpada? Eu que estou respirando a lâmpada ou o cara? O de azul? O de azul. Quem que é o inteligente? Eu ou ele? Então quem sabe o que é melhor para mim? É eu ou ele? É isso que acontece. Não, me dá aquilo que você sabe que é melhor para mim. As nossas orações muitas vezes a gente pede o que a gente acha que é melhor para nós. Eu acho que isso vai me satisfazer, eu acho que isso vai dar certo na minha vida, isso que é o ideal para a minha vida. A gente pensa com as nossas próprias mentes, mas é normal. Mas o que o Senhor fala? Faça-se, busque em primeiro lugar as minhas coisas, que se veja a minha vontade. Na oração que Jesus fez, quando estava para ser crucificado: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade. Eu quero que se faça a sua vontade. As nossas orações, os nossos pedidos, o que nós cremos, o que nós pedimos deve ser: Senhor, o que você quer, o que o Senhor quer para a minha vida? Tanto que Ezequiel foi inteligente e falou: Senhor,
Tu sabes. Senhor, eu entrego a Ti. Eu me lanço a Ti. Não é o que eu sei, o que eu entendo, o que eu acho, é o que o Senhor pensa, o que você sabe que você pode. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Pedro, Senhor, tu me ama. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Pedro, te amo, te amo. A última vez que Pedro, tu me ama, você fala, Senhor, você sabe, mais do que eu mesmo, que eu quero te amar, eu quero me entregar, se lançar. Entregar, confiar, deixar que Ele tome as decisões por nós, deixar que Ele nos enche, deixar que Ele nos conduza. Ezequiel, vamos estar lendo aqui, o Senhor, tu sabes. Então me disse, o que é, a primeira pergunta vem aqui, o que é preciso para acontecer o avivamento? O que é preciso para que aqueles ossos voltem à vida? A resposta está aí, está escrito. Versículo 4. O que Deus manda ele fazer? Profetizar. Profetiza sobre esses ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetizar. O que significa a palavra profetizar? É você estar falando em nome de Deus. Você está falando a palavra de Deus. Você está falando o que Deus mandou dizer. O que Deus quer que você fale. E a base para acontecer o avivamento é falar, é ouvir a palavra de Deus. Ela que nos dá vida, ela que nos dá força, ela que acontece o avivamento. Não é lá, tipo, o momento da emoção, não é a música legal, não é o ambiente, não é as atividades, mas é a palavra de Deus, é que ela vem tocar no coração, ela que produz fé em nós. E por isso que ele fala, profetiza sobre esses ossos secos, ouvir a palavra de Deus. E aí então os ossos voltaram, começaram a se juntar, profetizar, falar em nome de outro. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a mensagem de Deus, o que acontece? A gente estudou, precisa 3 coisas para acontecer o avivamento. Primeiro, Joshua, você primeiro tem que Você perdeu esse dia. Você falou, né? Buscar antes. Para mim, buscar o avivamento, para mim buscar o Senhor, para mim querer Ele como Senhor e Salvador da minha vida, primeiro tem que reconhecer que eu preciso disso. Reconhecer o meu estado que eu estou. Reconhecer que eu só estou pó, só estou osso. Tipo assim, porque senão eu não vou buscar. Eu não vou crer que aquela coisa, aquela palavra, aquela mensagem é precisa para a minha vida. Eu primeiro preciso analisar, reconhecer que eu estou necessitado de Deus. Enquanto eu me acho autossuficiente, enquanto eu me acho que eu consigo fazer as coisas com a minha própria força, enquanto eu me acho que o estado que eu estou está bom, eu não vou mudar. Eu não vou sair do lugar. Somente quando eu reconheço, essa maneira não está certo. Eu preciso melhorar mais, eu preciso buscar mais o Senhor, eu preciso que a minha vida seja mais avivada, eu preciso que o Espírito Santo enche mais a minha vida, eu preciso que o poder de Deus possa transbordar na minha vida. Quando eu reconheço que a minha posição que eu estou, que eu necessito mais dele, aí então eu vou buscar. Aí eu vou me humilhar, eu vou me arrepender. Lembra a mensagem, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Esse humilhar que eu coloco como reconhecer. Você fala assim, reconhecer que você não é nada. Reconhecer que você necessita de Deus. Reconhecer que os ossos já estão secos. E aí você vai se humilhar seco. Eu coloco à sua disposição. Eu me entrego a ti. Se humilhar. Orar. Arrepender-se dos meus maus caminhos, dos seus maus caminhos. E buscar a minha paz. Primeiro eu tenho que reconhecer, eu preciso me arrepender. Eu estava parado nesse estado. Eu estava assim, achando que estava bom. Não, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso que o Senhor me enche mais. Eu preciso buscar mais o Senhor me perdoe. Eu me humilho perante a tua mão. Eu creio que você pode fazer um milagre na minha vida. Então eu vou buscar Ele. Então Ele vai fazer a mudança na minha vida. Ele vai trabalhar em mim. Quem faz o avivamento acontecer é Espírito Santo. A verdade prática que nós temos, né? O avivamento só é possível através do... É Ele que faz.
Não é o meu querer, não é a minha vontade, não é o que eu sei, o que eu posso. É eu me humilhar perante Ele, eu reconhecer que Ele é o poderoso, eu buscar Ele e deixar que Ele trabalhe em mim. Aí sim acontece o avivamento. Aqui tem umas explicações que foi dada, que essa profecia de Ezequiel é voltada para o povo de Israel. Essa aplicação que nós fazemos para a nossa vida. Mas teve alguns que falaram, então vamos lá, o que é a cada coisa, né? Nós estávamos secos, o povo de Israel estava perdido, cada um se espalhou. Primeiro começou a juntar os ossos, a casa de Israel, né? Eles se juntaram. E depois veio sobre ele os tendões. Aquela coisa que liga uma carne na outra. Aqui são as alianças que o povo de Israel começou a fazer as alianças políticas, militares, o renascimento da língua hebraica. Eles começaram a recuperar a economia, se ajuntaram. A carne é a estrutura política que dá forma ao corpo, e a pele é o acabamento que dá proteção, que se chama um exército organizado, né? A gente sabe que o povo de Israel ele não tinha exército nenhum, mas agora o exército dele é um dos melhores que tem no mundo. Porque os seus armamentos, a sua tecnologia é uma das melhores que tem por lá. Ou seja, o Senhor está avivando o povo de Israel a cada dia. Mas ainda tem o último ponto, que é ele estava tudo pronto lá, estava tudo os bonequinhos prontos, mas faltava sobre ele o Espírito, que é o avivamento espiritual. Versículo 10 do capítulo 37 de Ezequiel. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nele e puseram de pé um exército grande e extremo. Era chegado o grande avivamento espiritual sobre aquela nação. Ela se formou, elas estão hoje de pé, mas precisa que o Espírito entre nela para se complete, para que aconteça o avivamento final. Vamos lá. Próximo ponto. Falamos sobre a profecia dos ossos secos, do avivamento de Israel que está a acontecer. Legal aqui. Ezequiel profetizou para o povo da sua época. Mas ele viu esses acontecimentos? Não. O avivamento nem sempre acontece quando a gente quer. Nem sempre acontece naquele momento. O importante é a pessoa reconhecer. Eu necessito, eu busco, eu estou buscando. E não é só, a gente já falou sobre isso, né, nas lições passadas. Não sou eu que determino quando, o dia, a hora e o local que o avivamento acontece. A minha parte é buscar o Senhor, é clamar a Ele, é querer que Ele enche a minha vida e deixar que Ele trabalhe. Essa é uma coisa de busca, você, forçar o momento você também, né? É a mesma coisa que você está forçando Deus a agir. O que nós fazemos não é tentar controlar a Ele. Nós tentamos fazer é deixar cada vez mais Ele controlar a nossa vida. E aqui nós vamos entrar no próximo ponto. Os rios das águas purificadoras. É o terceiro ponto. Aqui fala do rio que vai ter no milênio. Isso, você lê o capítulo, estamos no capítulo 47 de Ezequiel. O homem que podia possuir um bordel, e ele começou a mediu a distância de 450 metros, mais ou menos. Ele mediu e começou, então, a medir os rios que saía para um lado e saía para o outro. Acho que aqui não vai ter fotinha, mas tudo bem. Ele tinha dois rios, um que saía para um lado e o outro. Um que saía para a parte de Israel e outro que saía para outra parte. E eles começaram a medir e falaram, filho do homem, mede e tal. Ele mediu 450 metros, fez o profeta passar por águas, que começou a chegar no tornozelo, depois mediu mais, e depois começou a chegar nos joelhos, os ombros, enfim, cada vez mais foi se aprofundando. Essa profecia se diz sobre o tempo do futuro, que é o povo de Israel, que vai ter esse rio, que vai regar a terra, que vai produzir vida, mas beleza, no futuro isso vai acontecer. E agora, para a minha vida? O que eu posso trazer de que isso vai se trazer ensinamentos que eu posso pegar para a minha vida? O rio flui de onde? De onde que sai esse rio? Fonte. Da fonte. Quem é a fonte? Deus. De lá surge este rio que passa, que traz vida por onde ele passa. Então Ezequiel primeiro ele entra nele e começa a andar. O que simboliza essa de entrar neste rio? O que simboliza a água para a nossa vida? Caminho. Lembra quando Jesus encontrou com a mulher samaritana? Dá de beber. Mas você não tem como pegar água. Se você pedisse a água que eu pudesse dar, eu te daria, então do seu interior fluirão rios
de águas vivas. Quem nos vivifica é o Espírito de Deus em nós. Quando nós estávamos mortos, perdidos, sem conhecer a Cristo, estávamos mortos. Mas quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós deixamos Ele habitar em nós, Ele transforma nossas vidas, Ele passa a habitar em nós, e Ele que vai nos produzir vida. A gente não está vivo por causa que a gente se esforçou para estar, espiritualmente falando. Você somente está vivo porque o Espírito Santo habita em você. Nós somente estamos vivos porque deixamos o Senhor habitar em nossa vida. Se nós tirássemos o Espírito de nós, se nós tirarmos ele da nossa vida, nós vamos estar mortos. Que Ele que nos vivifica, o Espírito que nos dá vida. Então o que significa? Eu estou entrando agora nas águas, que é as águas do Espírito, ou seja, eu estou deixando Ele me olhar, eu estou deixando Ele me tocar, eu estou deixando Ele conduzir. É um caminho que vai dando. E Ele vai andando. Vai andando pelo caminho, né? Tá quente, né? Tá quente, né? Eu tô vendo você começar a suar já também. Tá ligado? Entendeu? Não, é Não vem. que tava 26 graus, tá quente. O negócio que eu tava assim. Você está passando sobre o rio. O rio é gostoso, é aquele refrigerador, principalmente agora, né? Tá geladinho. Quando você começa a andar, começa a ficar mais. E andar começa a ficar mais fácil ou difícil? Difícil. Quanto mais ele andava, mais ele passa. No final ele fala que ele não podia, ele se sentia longe da terra. Quando nós estamos vivendo a nossa vida, a gente gosta muito de falar, a gente tem que ter o pé no chão. Por que tem que falar? Essa aqui é muito falada, você tem que ter o pé no chão. O que significa você ter o pé no chão? Firmeza. Você está controlando para onde você vai. Você controla o caminho que você quer trilhar. Quanto mais você se enche do Espírito, quanto mais você deixa ele subir, deixa crescer a sua vida, quanto mais começa difícil você tomar as suas próprias decisões. Quanto mais vai enchendo, o corpo começa a ficar mais leve, né? Mas não é você mais que decide. Aí que a gente vai começando a entender o que Paulo disse, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa vida que nós vivemos, quanto mais nós nos enchemos do Espírito de Deus, quanto mais nós nos enchemos de Deus, não somos nós que decidimos. Você aceitou a Cristo e fez o contraste. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Você que vai controlar a minha vida. Quanto mais profundo você vai, mais distante, mais pé não vai dando. As coisas parecem que acontecem na sua vida. Tem bastante coisa que a gente não sabe o que acontece. Mas quando você se deixa levar pelo Espírito, não é mais você que decide. Eu lembrei agora da passagem de quando Jesus fala para Pedro, vai chegar um tempo lá, você está decidindo onde você quer ir, mas vai chegar um tempo que você vai levantar a mão e as pessoas vão dizer aonde você vai, para onde você vai pregar e o que vai acontecer. O ser guiado pelo Espírito é isso, não é você que decide. Você vai aonde a onda te leva. Quando você está no mar, quando não dá mais pé, você tenta ir para um lado, mas não é as ondas que te levam. Cada vez mais ela vai, levando para o esquerdo, para ele, né? Mas sempre leva para um lado. E deixar ser dominado pelo Espírito é deixar que Ele leve a sua vida para onde Ele quer. O que a gente quer fazer? A gente quer estar com o pé no chão. A gente sempre quer estar com o controle da situação. Porque nós temos medo de nos lançarmos a isso. Nós temos medo de falar, o que vai acontecer? Imagina se o mar me afundar, se eu não conseguir mais voltar. A gente tem medo de se lançar. E o que nós falamos hoje uma vez, o que é crer, o que é acreditar, é se entregar ao Senhor, deixar que Ele tome o controle total da nossa vida. Deixar que Ele tome as diretrizes, as nossas vontades, o nosso querer, fazer aquela oração, Senhor, eu te entrego para você o meu sonho, o meu querer, o que eu quero na minha vida é para você. Ele quer usar a sua vida para fazer a vontade dEle. O que acontece muito conosco é que a gente tem medo. Você tem medo, eu vou me lançar, eu vou entregar a minha vida ao Senhor. E daí vem a pergunta, e se Deus me mandar na África?
Para mim era assim, eu já falei isso várias vezes, né? E se Deus me mandar para um lugar que eu não quero ir, a gente tem medo. Porque a gente quer sempre dar alma. A gente acha que o que Deus vai pedir para nós é uma coisa ruim, é uma coisa difícil. Daí volta lá no gênio, né? Quem que sabe o que é melhor para mim? Ele que é o gênio, ele que sabe o melhor caminho que eu devo seguir. E muitas vezes a gente está buscando uma coisa que às vezes não é o que Deus quer para mim. E Deus fala, deixa eu guiar a sua vida, se aprofunda na minha palavra, se aprofunda, deixa que o Espírito Santo transborde em teu ser para você possa estar realmente, isso que é avivado, você possa avivar a sua vida, que eu vou usar você na minha obra. Que, interessante, que Deus não vai, a gente sempre tem medo porque a gente acha que Deus é malvado, ou a gente não confia muito na sua soberania. A gente acha que Deus vai tirar a gente desse local de conforto e vai lançar a gente numa coisa que a gente não quer fazer. Mas Deus sabe o que você tem, Deus sabe o que você pode e Deus sabe o que você não pode fazer também. E o que Ele tem é sempre o melhor para as nossas vidas. A perseverança Deus não muda o seu ser, não vai mudar, esqueci a palavra aqui, Jesus falou para os discípulos, vocês vão sair daí, vão ser pescadores de... Eles eram o que antes disso? Pescadores. E depois eles vão ser pescadores. É a mesma coisa. Deus vai usar o que você tem, o que você faz, as suas habilidades para fazer a obra dele. Ele só vai mudar o propósito. O seu ser vai ser o mesmo. A transformação que vai acontecer na nossa vida é que a gente vai ser dominado por ele e vai começar a viver a vida que ele quer para nossas vidas. Ter que deixar o Senhor nos encher. João 16, capítulo 12 fala, né? Os discípulos estavam 12 anos, menti demais agora. Eles estavam 3 anos andando com Jesus. Estavam lá diariamente com Jesus. E versículo 12 do capítulo 16, João fala, eu ainda tenho muitas verdades que desejo dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, e dirá o que tiver ouvido e revelará o que há de por vir. Eles estavam 3 anos andando com Jesus, 3 anos vendo os milagres com Jesus. É interessante, lembra quando Jesus acalmou a tempestade? Eles estavam lá, eles viram os milagres de Jesus. Jesus acalmou a tempestade e olharam para o... Quem é ele? E até o vento e o mar obedecem. Muitas vezes a gente anda com Cristo, está ouvindo a sua mensagem, está ouvindo os milagres que ele tem para fazer, mas não conhece o que realmente ele é capaz de fazer. Ou não crê que isso realmente é capaz de acontecer na sua vida, na nossa vida. O que Jesus quer é que nós deixemos ele transbordar em nosso ser, confiarmos, nos lançarmos a ele por inteiramente. É um nível o nível de espiritualidade que nós temos. Era um rio que causava muita produção na agrícola, na piscicultura, e daria vida por onde passasse. Esse rio que descreve Ezequiel, né? E é o Espírito Santo que ele faz. Ele produz vida em você, ele produz o poder de Deus, a nova aliança. Nos últimos dias, na grande festa, Jesus pôs de pé e disse, João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse rio, essa água, o Espírito Santo está à disposição. Não é uma coisa para a elite, não é uma coisa para aqueles solos escolhidos, não. E se você tiver sede, se você tiver vontade, se você quiser, você vem até mim. Você vai beber e aí então eu vou produzir em você um rio de água viva. Podemos nos tornar um ponto onde Deus, o Espírito vai fluir. Nós podemos ser esse ponto, essa pessoa que Deus vai usar para transbordar o avivamento em nossas vidas. Quando o avivamento chega em nós, não afeta somente a minha vida, afeta a minha e a vida das pessoas que estão à minha volta. Eu quero que o avivamento aconteça, sim. Eu quero que o Espírito Santo venha operar na minha vida, na igreja, na família, no meu serviço, onde quer que seja. Que isso comece comigo. Nós vamos ver que várias pessoas vai aparecer aqui, os avivamentos que vão acontecendo durante a história, precisou que Deus usasse uma pessoa. É Deus que usa, é Deus que faz o avivamento acontecer, mas Ele usa pessoas. Ele usa aqueles que estão à disposição, aqueles que estão deixando se encher, deixando que o Senhor estão se entregando a Ele.
Até que ponto eu quero que o Senhor eu estou disposto a me entregar? Até que ponto eu posso andar neste rio sem com os pés no chão, né? A gente sempre quer ter o pé no chão. Mas o que o Senhor fala é, se entrega a minha vida. Se entrega a tua vida a mim. Deixa eu tomar conta. Deus, deixa eu direcionar. Deixa eu conduzir para onde eu já tenho planejado. A gente não vê muitas vezes o mover de Deus na nossa vida porque a gente fica segurando. Às vezes ele quer fazer acontecer. Mas ele está com o pé lá, não, para cá não. Eu quero que seja para lá, mas ele quer para lá. Ele só vai movimentar, ele só vai trabalhar, ele só vai fazer operar na sua vida quando você se lançar nele. É isso que nós temos no ouvido. Busque mais, ore mais, se entregue mais, jejue mais, consagre mais. Tudo isso é um ato de entrega. Vamos lá, revisão do conteúdo. A respeito de que o profeta Ezequiel alertou o povo. Eu já perguntei errado, né? A respeito de que o profeta Ezequiel alertou o povo. O povo estava desobediente, estava distanciando de Deus. O que a visão do vale de ossos secos representa? A visão do povo de Israel. Era o povo de Deus, mas estavam mortos por causa do pecado. E pensavam que estava salvo. Sabe, esse é o maior perigo. Eles estavam mortos, eles estavam secos e pensavam que eles ainda estavam de boa. Porque sou o povo de Deus, por causa que nós temos o templo aqui, por causa que Deus é aquele que vai salvar. E pensavam que estava de boa. Por isso que fala, você primeiro se humilhar, reconhecer que você não está nada, que você quiser o pecador e reconhecer que só a minha mão pode fazer você reviver. Possamos, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero me encher mais de Ti. Eu quero que o Teu Espírito transborde minha vida. Eu quero me lançar a Ti. O que o Senhor fala para nós é entrega a tua vida a mim. Entrega. Estava voltando lá. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele. Tudo mais ele vai fazer. Sempre a pregação foi essa. Se entrega a tua vida. Quando você aceitou Jesus, entrega a tua vida a Ele. Esse é o caso, esse é o ponto de partida. E isso é a mensagem que vai ser pregada direto. Mas vamos lá, prosseguindo. Vamos ver então os grandes avivamentos que aconteceu no mundo. Primeiro vamos ver na Europa, né? Na Europa nós temos na Alemanha, na Inglaterra e nos países de Gales. Primeiro, né? A situação idêntica ao povo de Israel, no contexto profético, aconteceu aqui, né? Pela misericórdia divina, não tardou que Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo para proclamarem e perseverarem um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. A situação é a mesma coisa. As pessoas estavam se distanciando de Deus. As pessoas estavam se afastando dele. Então, o que aconteceu? Na Alemanha, por volta de 1722, acho que não sei se vai aparecer a fotinha dele, o conde Zinzendorf, ele liderou esse movimento, né, dos moravios, um fervor missionário que espalhou por todo o continente. As pessoas que estavam fugindo, né, estavam, por causa das igrejas que não eram aceitas, estavam fugindo lá. Então ele começou a acolher essas pessoas, que daí que são chamados os moravios, as pessoas de morada, né? Essa comunidade, e daí que começou a falar a religião do coração, sobre as atitudes. Vamos lá. A comunidade de Moravia, ele se converteu com uns 20 anos e ele liderou essa comunidade. Um grupo de cristãos que buscava viver uma vida dedicada à fé e ao serviço missionário. A comunidade distanciou por causa da sua ênfase à religião do coração, pelo seu vigor missionário e pelo evangelismo. O que nós aprendemos, nós precisamos colocar em atitude. O que nós sabemos, nós precisamos sair para evangelizar, sair para transmitir. Este homem colocou a sua disposição, falou, vamos estar fazendo a vontade de Deus, e começou a fazer esse movimento. Isso que as pessoas começaram a fazer. E ele pregar o evangelho. Quem mandou fazer isso? Jesus. Ele falou, e pregar todo mundo. Outras pessoas sabiam disso? Os outros crentes sabiam disso? Sim ou não? Sabia? Todo mundo sabia? Não vou falar todo mundo naquela época. Mas, é isso. Era uma coisa que já estava escrito. Falou, eu vou tomar atitude.
eu vou me colocar à disposição, eu vou trabalhar para isso, vou chegar às pessoas, vou ensinar a eles como viver e vamos sair, então vamos estar evangelizando. E quando eles começaram a viver o Evangelho, começaram a ouvir o que a palavra de Deus diz, começaram a cumprir o que a palavra de Deus diz, começou a acontecer o avivamento e muitas pessoas foram salvas. O que precisava para acontecer nos ossos secos? Você vai e profetiza, fala a palavra transmite ela e faz que as pessoas cumpram ela. Faça com que eles, então, começar de mim, né? Eu possa obedecer o que está sendo falado, obedecer o que a palavra está sendo dita. Isso que vai produzir vida em mim. Na Inglaterra, em 1740, aqui o John Charles, a gente sabe desse, né? O Wesley e George Luther atuaram com grande figura missionária, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito Santo e pregaram contra o formalismo em poder, nas igrejas daquele tempo, a busca pelo poder de Deus. A igreja estava ficando formal, estava ficando só no quadradinho, a coisa de sempre, você vinha, batia cartão. Não, vamos buscar o poder de Deus. É prometido a todos aqueles que buscam, está escrito na palavra. Está, vamos buscar e vamos orar. Então o Senhor começou a pregar. Eles se colocaram à disposição, falaram, é isso que Deus quer, eu quero me entregar a minha vida, eu quero que o Senhor use a minha vida. E começaram a orar e Deus começou a usar eles. A chave sempre foi essa, as pessoas ouviam, liam a palavra de Deus, está escrito isso, é para pregar, está escrito isso, o Senhor prometeu os poderes, então eu vou buscar isso, eu vou começar a obedecer o que está escrito. E o Senhor operou na vida deles, que eles colocaram à disposição que não estava nessa. Continuando, nos países de Gales, Evan Robert, um adolescente, tinha quantos anos? 13 anos. Quem tem 13 anos? Quem tem menos que... quem tem mais que 13? 5 contos. 5 contos. Você não sabe a sua idade, cara? 14, mais que 13. O eu acho sugoi, tipo, um adolescente de 13 anos reuniu-se com seus colegas e falou na visão que recebeu de Deus um domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam condenar a prática do pecado. Quem falou isso foi o menino de 13 anos. Por que Deus falou ele? Ele colocou à disposição para buscar, ele colocou à disposição para se entregar e colocar na brecha. Porque você viu que ele pegou várias pessoas aqui. Um foi e saiu para evangelizar. Os outros começaram a buscar o poder de Deus. Este é um jovem. Não há aquela, só esse tipo de pessoa. Para cada movimento, para cada ambiente, Deus trabalha de uma maneira diferente. Nós vamos ver ainda mais, mas Deus não é só o pastor, não é só o obreiro, não é só o dirigente. É todos. Todos aqueles que se colocam à disposição de entregar a sua vida ao Senhor, voltando lá de si, deixar que o Espírito Santo transborda, deixar que Ele mova a sua vida, Ele pode usar você como um canal que vai fazer a evoluir na sua cidade, no seu estado, onde você quer que esteja. Mas precisa disso, eu estar entregue. Foi tão grande o impacto daquela visão que deu, que por volta de 1905, 4 e 5, o avivamento começou a espelhar pela cidade, pelo país e alcançou muitos outros países. Ou seja, precisa de um começo. Precisa de alguém que se coloca à disposição, que está disposto a se entregar, a buscar. Nos Estados Unidos, o Charles Grandison Finger foi usado por Deus como um grande despertador espiritual. Isso é interessante também. E aos 26 anos, ele trabalhava como advogado. Ele frequentava a igreja de seus pais e tal, mas teve um dia que ele estava orando. Ele não achava que as orações estavam sendo atendidas por ele. E ele estava buscando sozinho o Senhor. Um dia ele estava orando sozinho no matagal. Ele experimentou uma poderosa conversão. Ele experimentou então aquele realmente entregar, deixar que o Espírito Santo tome, entregar a sua vida ao Senhor. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele foi batizado com o Espírito Santo. Se eu for ler um pouquinho sobre a história dele, ele diz assim: mas assim que me virei para me sentar perto do povo, um poderoso batismo do Espírito Santo caiu sobre mim inesperadamente, mas me parecia uma corrente elétrica das ondas do amor de Deus passando por mim e me atravessando todo.
Parecia-me o próprio sopro de vida vindo de Deus. Lembro-me distintamente que parecia que esse amor soprava em mim como as grandes obras. Eu chorava de alegria profunda e urrava o amor e a alegria. Ele sentiu realmente o Senhor transbordar a sua vida. Ele está sendo tocado por Deus. E o que aconteceu? A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Nas noites seguintes, as pessoas foram para a igreja para ouvir o seu testemunho. E ele nunca tinha falado. E ele testemunhou o que aconteceu sobre ele. E assim então começou o avivamento naquela cidade. De qualquer modo, todos foram diretos para os locais das ditas reuniões de oração, onde ele começou a fazer, e também as pessoas se dirigiram para lá de imediato. Comecei a dizer agora o que sabia, que a religião era a vinda de Deus pessoalmente. Ele tinha descobrido que o que significava realmente aceitar a Cristo. A verdadeira religião é você ter um contato com Deus. Nós aceitamos ele assim, o Senhor é meu Senhor e meu Salvador. O que o Senhor quer é ter contato conosco, é ter um relacionamento pessoal conosco. Isso é uma coisa já dita já desde o Gênesis. A cada tarde o Senhor ia lá para conversar, para saber como que está a vida de vocês. O Senhor quer ter uma intimidade contigo a cada dia. E quando ele sentiu isso, ele experimentou o que é a verdadeira religião, é ter contato, é ter experiência com o Senhor, ter um relacionamento diário com o Senhor. Ele começou a pregar. E primeiro foi nas pequenas cidades e foi convertendo as outras pessoas que estavam ao seu redor. Ao longo da sua vida, desde a sua conversão, sempre carregou a chama do avivamento, que foi se espalhando por onde quer que ele estava. A pregação de Finney, se você vai ver, é simples. Não é uma coisa assim. Nunca tinha ouvido falar. Não, é simples. É o Senhor tendo contato contigo. É o Senhor vivendo na sua vida. Você se enchendo do poder de Deus, você se enchendo do Espírito Santo. Nada que você já não tenha visto em outro lugar. Se você já quer há muito tempo. Mas é aquela lá, voltando da história lá do inglês, né? Cada vez mais vai se aprofundando. Né? Porque às vezes a gente ouve e não entende. Ou ouve e esquece. Entra no ouvido e sai pelo outro. E não consegue aplicar na vida. Por isso que tem que, Senhor, fala de novo, para que você venha mudar, venha abrir os olhos, né? A gente é teimoso, né? Até quando eu tenho que ensinar minha filha a andar? Até ela aprender. Depois que ela aprender, eu vou ensinar mais. O Senhor fala até que nós colocamos aquilo em prática. Aí sim, nós vamos viver realmente o Evangelho. Eu fui na Inglaterra, nos Estados Unidos, como você dizer, ao longo da vida e tal. Finney foi um instrumento de grande avivamento nesse período. Os grupos de orações se espalhou por 10 mil cidades e municípios. Foi o que ele criou. Vamos estar orando, vamos estar buscando ao Senhor, porque isso é um relacionamento com Deus. Ele ouvia a palavra, sabia o que é, agora o que quer colocar isso em prática. Então, os grupos de orações. Somente entre janeiro e abril de 1858, 100 mil pessoas foram salvas nestas reuniões de oração. Ao meio-dia. As raízes do avivamento pentecostal, ponto 3 aqui. No ano de 1900, Charlie Fox é um obreiro leigo. Aqui, o Finney, ele era advogado, né? Ele era bem político. Esse aqui é mais simples. Movimento da fé apostólica. O que era? Ir pelo mundo e pregar. Em 1901, um outro pastor Parham Sênior, é um pastor negro que foi batizado com o Espírito Santo com evidências de... desculpa, eu não falei sobre o Charles. O Charles, tem duas pessoas, né? Vocês estão na revista? O ponto 3, né? No ano de 1900 aparece o Charlie Fox Parham. Aí, né? Esse homem, como que foi ele? Ele incentivava bastante as buscas dos dons espirituais, as buscas do batismo com o Espírito Santo. E as pessoas buscavam e eram batizadas e falavam em línguas estranhas, mas não somente as estranhas, mas falavam em línguas xenolaica. Existe
Existe, desculpa, viu? A glossolalia, que é aquela língua que você fala, a pessoa não entende. E tem as línguas do Espírito que você fala e a outra pessoa entende. Como que é essa? Você nunca estudou chinês, mas você fala em chinês. Você nunca estudou alemão, mas você fala em alemão. E eles incentivavam as pessoas a buscarem os batismos com o Espírito Santo. As pessoas buscavam, eram recebidas e começavam a falar em línguas estranhas. E o que ele fazia? Ele reconhecia qual que era a língua e mandava essas pessoas para esses países. E as pessoas iam para a China, iam para outros lugares e eram missionários dessa terra sem nunca ter estudado. E assim aconteceu o avivamento a partir deste homem. Por quê? Ele incentivou, ele como falou, vamos buscar que o Senhor venha batizar. E percebe que é interessante que os dons são dados para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja se expanda, para que a igreja cresça. E essa mensagem a gente já lê, já estuda, já sabe. Mas basta somente colocar ela em prática. Depende de uma pessoa para falar, eu estou à disposição. Vamos lá, voltando. Então, em 1901, né, tem outros daqui. É um pastor negro, que ele era escravo, filho de escravos e tal. E ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Em 1901, é um movimento que se dá o movimento dele, que é o descimento sobre o Espírito Santo. Aqui que se vê aquela famosa história da Rua Azusa. Esse pastor, ele começou um grupo de oração em sua casa. Ele começou a ensinar sobre a evidência dos dons do Espírito Santo, a evidência das curas, a evidência que o Espírito Santo passa a mover. Que aí começou o movimento pentecostal, mais ou menos como nós conhecemos na modernidade. E as pessoas vinham para ouvir, vinham para circular, vinham para receber, e a casa dele ficou tão cheia que ele teve que se mudar para um local abandonado, um salão que estava abandonado, que ficava nessa tal Rua Azusa. E a demonstração do poder era tão grande nesses cultos, nessas reuniões de orações que eles faziam, que as pessoas de 2 quadras, de 3, 4 quadras pelo menos acima, eram curadas antes de chegar. E tem fotos, tem documentos das pessoas relatadas que andavam, saíam das cadeiras de rodas, saíam com as muletas, e as pessoas estavam lá em busca do poder de Deus, querendo buscar o que o Senhor poderia fazer, porque eles criam que aquilo era real. Porque começou com um homem que creu que aquilo era real e buscou, e o Senhor batizou, o Senhor entregou. E aconteceu um grande avivamento que daí muitos outros missionários saíram por todos os outros lugares. As pessoas chegaram 2 horas antes do culto para cultuar ao Senhor. E milagres, ressurreição de morte. Tem uma história que eu vi, a mulher foi para esse culto, era outra cidade. E esse pastor, durante esse percorrido, é só um testemunho, tá? Era percorrido, sua filha que ficou em casa, ela morreu. E ela só trouxe a roupa da mulher. O que aconteceu? O que eu posso fazer? Eu só posso fazer o que Jesus fez. Então, eu vou orar à distância. O Senhor, ele orou, uma oração simples. Ele não era um homem polido, não era um homem mas ele é simples. Fez uma oração, beleza. A menina foi para cá, a mulher foi para casa, colocou a roupa para mim, a menina ressuscitou. São milagres que aconteceram por causa que eles creram que aquilo era possível nos dias deles. Eles acreditavam que o poder de Deus era manifesto. Acreditavam que o Senhor poderia operar através da vida deles. Nós sabemos disso. Nós conhecemos a palavra, conhecemos o que Deus pode fazer. Mas nós agora, até onde eu vou me aprofundar, até onde eu vou me lançar sem tirar o meu pé. Ou seja, até quando eu conseguir tirar o meu pé do chão, né? Me lançar ao Senhor. Continuação. O Espírito de Deus não age por força nem por violência. Zacarias 4:6. Entretanto, é preciso reconhecer que Deus ainda tem levantado talentos na sua obra. O Espírito tem soprado em pessoas que amam o Senhor e zelam pela proclamação do Evangelho. A vontade de Deus é que seu povo seja avivado. Ezequiel 22:33 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pudesse a brecha diante de mim em favor da terra. A mesma coisa o Senhor está em nós. Eu procuro um homem, alguém que esteja na brecha, alguém que esteja à disposição para ser usado. Que a oração: Senhor, usa a minha vida. Senhor, que eu seja a faísca de início, aquele que vai começar. Eu creio, eu quero me lançar, eu quero me jogar. Nem sempre é fácil se jogar. Nem sempre é fácil você se lançar. Eu já falei aqui da história, né? De você pular em cima do pau do pai.
se você não tem a confiança que ele vai te segurar, se você não tem aí a certeza que ele vai agarrar você não pula. A minha filha pula, do sofá para os colo. Mas eu ia pular aqui no colo de pai. Pularia? Não, eu quero quebrar ele, vamos quebrar também. Mas é que a gente vê, quando a gente começa a crescer, a gente pensa o que é capaz, o que não é capaz, o que você não consegue, o que você não consegue. Mas a gente esquece que o nosso dançar, o nosso jogar não é perante homens, é perante pessoas, é perante Deus. É perante Ele que sabe de todas as coisas, que Ele tem poder para mover céu e a terra. Ele pode parar a tempestade, pode mover uma montanha de calcular, mas Ele fala, não, acho que não é possível. Eu acho que esse lugar é difícil acontecer. O Senhor quer que você entregue a Ele. Avivamento é mudar atitudes. Avivamento muda atitudes, pensamentos e propósitos. Cada avivamento é diferente. Que fala, não precisamos reconstruir o acontecimento no início do século, nem tampouco necessitamos copiar com exatidão o que está relatado no livro de Atos. Cada avivamento se acontece por causa que acontece uma. Por que acontece o avivamento? Porque precisa ter um avivamento. O avivamento acontece quando tem uma crise. Ou seja, cada crise é diferente de cada ambiente. Então a maneira que o Senhor vai fazer o avivamento é diferente em cada momento. Não é aquilo que sempre da mesma. A maneira dele já. É diferente para cada um. O ponto que é igual é que teve uma pessoa que se entregou, teve uma pessoa que confiou e se colocou à disposição ainda. O reavivamento é resposta. O reavivamento é resposta de arrependimento e fé. Ele usa novos canais. Nenhum avivamento tem sido exatamente a réplica do outro. O nosso clamor provavelmente deve ser constante. Firme diz que em qualquer tempo significa arrepender-se primeiro. Arrependimento, a gente fala bastante disso, né? Se o povo se pelo nome, se olhar e se arrepender dos nossos caminhos. O que significa a palavra arrepender? Mudar de direção. Aí vem um outro versículo que fala, mudar a sua mente. Mudar a maneira que você pensa. E não algo somente superficial. É uma coisa que deve ser aprofundada, que deve gerar mudança de atitude. Quando nós aceitamos a Cristo, o verdadeiro arrependimento, se você rouba, você não rouba mais. Mas você agora começa a fazer o quê? Você vai e começa a distribuir o que você tem aos pobres. O arrependimento não é somente você parar de pecar, é você não só parar de pecar, mas começar a fazer a atitude contrária ao pecado que você estava cometendo. Isso que se chama realmente nos arrependermos, não somente superficialmente. Se eu só parar de caminhar, qualquer hora eu posso, se eu somente parei de pecar, qualquer hora eu vou começar a pecar de novo. Mas o que Deus quer? Que você não somente pare, mas que você se arrependa e começa a caminhar na outra direção. A mudança de mente não superficial, mudança de atitudes e pensamentos. O Finner ele fala outra coisa. O método de trabalho dele era simples. Dei grande ênfase à oração como indispensável, esforçava-me para ensinar sobre a propiciação de Jesus, que Jesus veio para nos salvar, sobre a divindade, sobre a sua missão divina, sobre a vida perfeita, sobre a morte vicária, sobre a sua ressurreição, sobre a necessidade de arrependimento de fé, sobre a justificação através da fé e outras doutrinas que tornaram viva pelo poder do Espírito Santo. O que ele fez para ter um acontecimento? Ele pregava a palavra. Ele transmitia o que estava escrito nela, que ela que trazia a mudança de vida, que ela que transformava e avivava as pessoas. Por causa que elas começaram a crer naquilo, começaram a confiar e se jogar e buscar mais o Senhor. O meio empregado era simples, a pregação, o culto de oração, muita oração em secreto, intensivo evangelismo pessoal e o culto para introdução aos interessados. É simples. A pregação é simples, a mensagem do evangelho é sempre simples. Oração, ensino e evangelização. A igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3 e 14. Como que era a igreja? A igreja era muito pobre ou rica? Rica. Não tem falta de nada, estruturalmente, materialmente falando. Porém, carência do compromisso com a
rejeição do pecado e com testemunho genuíno da vida do cristão. Pessoas mais amantes do deleite deste mundo do que amigas de Deus. A gente, na nossa geração, na nossa época, a gente tem um amplo conhecimento teológico. A gente tem recurso de comunicação, a gente tem várias mídias digitais à disposição para divulgar a mensagem de Deus. Mas o que importa é como que está a nossa vida pessoal com Deus, como está o nosso relacionamento íntimo com Ele, o nosso testemunho pessoal. Amar o próximo, cuidar dos necessitados. O perdão sempre foram marcas do ministério de Jesus e devem ser compartilhadas pela igreja. O que o Senhor fala é que vocês vivam o Evangelho. Acredite na mensagem que está escrita, acredite na mensagem que está pregada e tenha fé e se entregue a mim. Deixe eu transbordar a sua vida. Primeiro ele usa, é interessante o professor dessa lição, né? Ele colocou primeiro Ezequiel, os ossos secos. Há necessidade de nós reavivemos? Estamos vivos de novo, né? Avivarmos a nossa vida, estarmos cheios de poder. Por causa que o pecado nos ancia, nos deixa seco. A gente vai morrer se nós estivermos com o Espírito Santo em nossa vida. Depois ele coloca a passagem do rio, que nós precisamos nos aprofundar a cada dia mais. Cada dia mais nós temos que deixar que ele domine a nossa vida. Os aviamentos mudam a história. O impacto no mundo. Os impactos do mundo. Trouxeram impactos profundos. Na política, economia e cultural. Aqui ele traz um exemplo. Dos Estados Unidos, né? A gente vê que até hoje ainda é um problema. Nos Estados Unidos, que tem bastante racismo. É uma coisa que está empenhada, que está enraizada lá. Mas quando aconteceu este avivamento desse local, não importava a raça, cor, o tipo o estado da pessoa. O Senhor derramou sobre todos eles. E houve uma mudança naquele local, porque todos estavam cheios do poder de Deus. Bastava buscarmos a Ele. Mesmo entre a igreja histórica, né, tinha essas vítimas. Mas eles cultuando o Senhor, falando em línguas estranhas, todos eles estavam alegrando o Espírito Santo. Há uma grande influência, isso é fato. Mas o ponto 2 vem uma questão nossa. Tá, foram avivados, foram cheios do poder de Deus, como eles todos aceitaram a Cristo. E a geração depois do avivamento? Várias partes do mundo, o avivamento provocou mudança nas igrejas, mas não perduraram. A gente vê agora, né, na Europa, né, muitas igrejas que se tornaram esses palcos de avivamento, cada vez mais perdendo. Nunca se pode atribuir o êxito de qualquer deles unicamente ao seu próprio talento. Várias partes do mundo, eles não perduraram. Em muitos lugares, a chama se apagou. Por que a chama se apagou? O que precisa fazer para o avivamento continuar? Estamos buscando. O que nos traz vida? O Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo está em nossa vida, eu estou cheio dele, eu estou vivo. Mas se eu deixar que ele encha a minha vida, eu vou me enfraquecendo. Se eu não ensinar a próxima geração a ter um contato com Deus, a se relacionar com Ele, não importa o quanto avivado eu estou, eles não vão ser. Eu vou estar influenciando enquanto eu estou vivo. Mas o que é necessário é cada um ter um relacionamento com Ele. Que é isso que aviva a nossa vida, isso que nos produz luz. Vamos na luz, né? Jesus falou, vocês são sal da terra e vocês são a luz do mundo. Antigamente era candeia, né? Agora a gente usa isso aqui. Por que a luz está acesa? Para não ficar no escuro. Não, tá bom. Como que a luz é acendida? Por causa da eletricidade. Enquanto está indo energia para ela, eletricidade para ela está acesa. Mas se parar de ter eletricidade nela, apaga. Não mudou nada às vezes. Está igual. Está tudo ligadinho, bonitinho. Mas se não está cheia da energia, no nosso caso, se não estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos estar apagados. Só vamos estar que nem mera formalidade. Está lá para falar que tem luz. Mas não está saindo nada.
As pessoas enxergam o seu formato, a sua beleza, o que está escrito, as letras, mas isso reflete a energia que vai estar vindo nela. Que nós que devemos exercer, a nossa luz deve brilhar, porque Cristo está dentro de nós. Que a nossa luz brilhe, que brilhe a nossa luz no meio dos homens, mas não é a luz que é você que vai brilhar, é Cristo que está em você que vai estar brilhando para o mundo. Eu só brilho porque Ele está dentro de mim, porque senão eu seria somente uma pessoa. O que eu preciso para permanecer avivado? Nunca você pode atribuir um êxito a qualquer deles, unicamente ao seu próprio talento, força e vontade. A oração, o verdadeiro mistério da grandeza dos heróis da fé. Qual foi, então, o ministério incrível esse dos heróis da fé na igreja de Cristo? Esse mistério foi de profunda comunhão com Deus que homens observavam. A gente tem resultados sobre os heróis da fé. Qual que é o segredo dos heróis da fé? As pessoas que sentiram o avivamento, que viram o poder de Deus atuando nas suas vidas, que viram o Senhor operar, eles faziam uma coisa em comum. Eles faziam o quê? Eu sempre falei isso. Eles oravam. A oração é o segredo para mover aos braços de Deus, para mover o Senhor. Por que a oração é o segredo? O que é a oração? Falar com Deus. Nada mais é para aquele momento que você se relacionar com Deus. Se encher do Espírito Santo, se encher de Deus, deixar que Ele encha, transforme a sua vida, é o tanto de tempo que você vai passar relacionando com Ele. Não é somente aquele tempo que você vai passar de joelho pronunciando as palavras, mas sim aquele tempo que você vai passar se relacionando com Ele. Muita gente ora sem orar. Você ora, você fala das palavras, a oração que a gente está com fome é uma delas. Você fala, Senhor, abençoe essa comida em nome de Jesus, amém. Você falou, a palavra vai ser. O Senhor não contém a gente, né? Ainda bem. Mas você não pensou. Não está a alma na oração. Por isso que é importante você entrar no seu quarto e fechar sua porta. Quando você está lá, você vai ter um momento de você ter um relacionamento com Ele. Você vai colocar a alma na sua palavra. Já quando você canta uma canção normal, e quando você canta uma canção pensando na letra, meditando na palavra, sabendo, colocando a sua alma nas palavras, aquilo produz o efeito em nós. A oração é da forma. Você não vai somente estar orando, você vai estar entregando, você está se relacionando, você está se comunicando com o Senhor. Não é um tempo que você vai passar de joelho, não é um tempo que você vai passar falando palavras, é o tempo que você vai passar relacionando com Deus. Por quê? É Ele que vai produzir o relacionamento, é lógico. Quanto mais eu me encho dele, quanto mais me relaciono com Ele, mais eu sei o que Ele quer para a minha vida, mais eu vou ter a certeza, mais eu vou perder o medo de me lançar a Ele. Quando você não conhece muito bem a pessoa, você viraria roxonite de alguém que você não conhece? Você sabe o que é roxonite? Como que fala roxonite em português? Fiador. Chegou uma pessoa que você nunca viu na vida. Vira no fiador. Você vira? Eu não sei quem é, mas se é o meu irmão, eu conheço, eu sei que ele vai pagar certinho, beleza. Porque eu vou confiar. Porque eu já tenho intimidade. O quanto de íntimo nós estamos de Deus para nos lançarmos, para nos entregarmos a nossa vida a Ele. Deixar que Ele controle a nossa vida. É isso o que essa lição traz a nós. Todos esses avivamentos aconteceram. Ele está buscando, Ele está orando, sim. E quando Deus quis usar, quando Deus quis trabalhar, Ele está à disposição. Lembrando, é no tempo de Deus. Sempre é no tempo dele. Você vai se lançar a Ele. A sua oração, o seu momento que você vai passar com Deus, não vai obrigar Ele a fazer uma coisa. Eu oro tanto tempo, por que aquela pessoa ainda não é salva? Eu estou orando há quanto tempo para que acontecesse esse milagre na minha vida? Porque isso não acontece. Fala sobre isso. Não é você que controla Deus, gente. Não somos nós que vai controlar. Eu vou somente me lançar cada vez mais que eu oro, cada vez mais que eu tenho um momento de oração, eu tenho um relacionamento com Ele. Deve ser o momento mais que eu vou aprender a me entregar a Ele, a confiar a Ele. Jó, além de para Jó, ele já sofreu, coitado. Perdeu tudo que tinha, perdeu todos os bens, a família toda morreu. Só que a mulher, por que você está fazendo isso?
amaldiçoa e morre, vai. Não. Eu vou adorar o Senhor, não importa o que aconteça. Porque eu sei quem Ele é. Eu sabia de ouvir falar, mas meus olhos agora te veem, eu tenho um relacionamento com Ele. Aí sim eu posso estar adorando a Ele verdadeiramente, eu vou estar entregando a minha vida a Ele. Eu posso ter as coisas, eu posso não ter as coisas. Eu vim nu, vou sair da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Você já foi a conclusão, adore ao Senhor. Adorando ao Senhor, e não importa a circunstância, você só vai conseguir quando você consegue entregar a sua vida a Ele. E tudo que vai acontecer, glória a Deus. E aí eu ainda tenho esse sentimento, ainda tenho as minhas dúvidas, os meus medos. Vamos se distanciar mais ao Senhor. Vamos ter um relacionamento com Ele. A gente fala de oração, a gente entra mais. É um tempo de relacionamento com Deus. A gente viu que todos esses heróis da fé, eles passavam um tempo orando. Eles passavam um tempo se relacionando com o Senhor. Por causa que eles aprenderam o gosto da oração. Para você gostar daquele momento que você está contactuando com o Senhor. Somente você ficar de joelho, falando, às vezes é difícil. Você está falando. Mas quando você coloca a sua alma, quando o Senhor Deus começa a falar com você. Você deixa Ele fazer isso. Aí você vai aprender a pegar gosto. Todos estes heróis da fé que a gente vê, eles tinham esse íntimo com o Senhor. Isso acontece, mas Senhor, eu quero mais de Ti. E a oração, a pregação, as palavras que tem falado sempre é mesmo. Senhor, vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos nos relacionar mais com Ele. Deus deseja operar, conclusão, Deus deseja operar na igreja, no mundo, promover uma poderosa avivamento espiritual. Entretanto, é primeiro buscar o batismo com o Espírito Santo, perseverantemente com fervor. Que haja sinais, maravilhas, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sobre o avivamento espiritual, que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Que a vida espiritual seca, mas que ao mesmo tempo pode receber o sopro do Espírito Santo, venha se avivar a nossa vida. A vida de oração pode reavivar, a vida de meditação na palavra pode reavivar, a vida de evangelização do discipulado pode reavivar, a vida de adoração a Deus pode reavivar, a vida ministerial pode renascer, que o Espírito Santo quer avivar a nossa vida. Basta nós, Senhor, eu quero isso também. Ele está à disposição. Amém? Perguntas, revisando o conteúdo. Cite 3 países da Europa que ocorreram o avivamento na Inglaterra, Alemanha e países de Gales. Ei! Precisa da resposta. Qual é a resposta? Você já falou tudo. Eu tirei a vírgula aqui. Inglaterra, Alemanha é os países da Europa que ele vai citar aqui. Que tipo de avivamento ainda impacta o mundo inteiro? Pentecostal, o movimento pentecostal que foi no século XX, impactou muito naquele data, quando as pessoas viram que o Espírito Santo era operante, aí os primeiros batidos com os dons ministeriais, as pessoas eram curadas, e cada um se espalhou os missionários por todo mundo. Que tipo de esfera é possível observar com o impacto do avivamento? Econômico e cultural. Yes. Afeta tudo, o que afeta o ambiente que você está vivo, a estrutura que você vive, é a sua vida em si. Nós vamos ter essa cultura. Uma cultura que na verdade se perdeu muitas vezes, né? Do jejum, da oração, da dedicação. Que isso seja real a cada dia, que seja natural, a cultura de oração, a cultura de busca do Senhor, a cultura dos batismos do Espírito Santo. Possa ser real nas suas vidas. Eu esqueci de fazer, sabe? Eu falei que ia fazer uma caixinha para vocês colocar perguntas, mas esqueci. Juro? Amém? Perguntas? Nós sim. Amém. Próxima lição vai falar sobre? O Brasil? Tem bastante coisa. Mas o importante é, o que essa lição traz para nós?
Ezequiel falou lá, os ossos secos, nós nos acomodamos com o Espírito Santo e colocamos nós na brecha. Deus não vai só usar o pastor, a pessoa que está ensinando, que tem na frente, não, a cada um. O menino foi usado, né? Eu acho legal, sabe, esse menino de 13 anos, né? Ele falou e chamou os amigos dele. Tudo jovem. Bem jovem, né? Tudo que é adolescente. Mas para falar, precisamos nos arrepender. A pregação não era tipo light. A pessoa vem pegar um armamento para Deus, vai ter que reclamar por Deus. Não, você tem que se arrepender do seu pecado. Você tem que largar a sua vida. E sempre nós temos que buscar mais a Deus. Aí então vem o avivamento. A mensagem é sempre a mesma. É o quanto nós estamos dispostos a nos entregar, a nos jogar às mãos de Deus. Amém? Amém. Esta foi a lição de hoje.